Vamos falar um pouquinho sobre atrelamentos entre a gente e outras pessoas? Esse é um assunto que eu vejo de extrema importância, porque ele fala de um aspecto da nossa vida que é muito importante, que é a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Eu costumo dizer que a gente tem muita facilidade de criar um vínculo, de criar uma relação com alguém, mas a gente tem muita dificuldade de fazer a manutenção desse vínculo porque ele vai emergir sombras nossas durante a relação que a gente tem que administrar, e a gente tem mais dificuldade ainda de encerrar os ciclos, de encerrar esses momentos, essas vivências, né? O famoso término de uma relação. E não só amorosa, não, a gente pode falar de relações de amizade, relações familiares, né? Então, todo término de uma relação, fim de um ciclo que não for bem resolvido, gera atrelamentos entre as pessoas e isso gera consequências. Mas vou falar um pouquinho disso a seguir no vídeo. Se você não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e gosto de trazer aqui conteúdos para instigar vocês, movimentar vocês de alguma forma e trazer uma perspectiva mais minha da realidade, um pouco do que eu gosto de trazer nos meus atendimentos, né, de movimentações. E aqui o assunto, como eu disse, são atrelamentos. O que eu entendo como atrelamentos? Um atrelamento é basicamente um nó, ou um conjunto de nós que foram feitos de forma psíquica inconsciente entre as pessoas e que impedem, de certa forma, com que elas sigam de uma forma independente. Então, aqui a gente tem uma pessoa, né, carrega todas as suas questões do inconsciente, e essa pessoa entra em contato com outra, com toda a sua egrégora, com todas as suas informações. Elas começam a interagir, seja numa amizade, num relacionamento, e ela começa a despertar as questões dela e vice-versa. E elas começam primeiro numa amizade muito bonita, porque elas têm muita identificação. Ou seja, é quase como se elas encaixassem de primeira, vamos pegar esse exemplo, né. Então, elas se confundem muito. Tem um processo aqui quase de confusão, né, que é essa intimidade, essa criação dessa intimidade entre as pessoas, né. Só que isso não se sustenta. Por quê? Olha quanta parte da outra pessoa, né. Aqui os dedos estão entrelaçados, né, o que identificou. Mas a palma da minha mão e os polegares, eles estão todos fora, né, porque não é só isso que se resume à pessoa. E aí, as coisas começam a atrapalhar, né. Um faz alguma coisa que o outro não gosta, aperta demais, machuca o outro. Então, aqui a gente já começa a ver a nossa capacidade de gerir os relacionamentos, né. E para isso, é importante que a gente comece a entender o que é de cada um, os pontos comuns, para que as coisas fiquem mais diferenciadas, entendeu? Então aqui, ó, percebe que conforme se eu consigo ter um diálogo com a pessoa, se eu consigo olhar para as minhas questões em diálogo com a outra pessoa, eu vou entendendo essas diferenciações e fica muito mais leve. E ainda assim eu consigo caminhar junto, em paralelo com essa pessoa, sem problema nenhum. Agora vamos supor que aqui não está dando mais, né, essa relação e essa parte aqui quer encerrar. Então, ela vai, por já estar muito sofrimento, vai querer romper com isso de uma forma muito brusca. Então, ela vai se separando, só que é como se ela não soltasse tudo. É como se ficasse esse vínculo aqui, tá vendo? E na verdade eu não gosto de chamar de vínculo. Para mim, vínculo tem outra conotação muito mais profunda, muito mais benéfica na vida das pessoas. Então fica esse nozinho. Mas até então, grande parte minha já tá solta, ó. Tá aqui tranquilamente. Essa parte aqui ficou totalmente para lá. Mas esse pedacinho meu que eu não prestei atenção, ainda tá ligado com a outra pessoa. Aqui eu consigo viver minha vida por vários períodos, né? Às vezes eu sinto de novo esse vínculo, né? Alguma pendência, alguma tristeza, algo que não ficou bem resolvido na discussão com a pessoa, né? Às vezes terminou de uma forma muito brusca e não ficou resolvido internamente. É quase como se as 2 partes não tivessem ficado quites uma com a outra, né. Tem uma dor de injustiça aí muito forte muitas vezes, né, ou uma dor de traição, uma dor de rejeição, enfim. Mas você percebe que esse atrelamento me impede de ser inteiro?
porque eu ainda estou ancorado em algum nível com essa pessoa. A grande questão é, a vida vai suplantando, a gente vai recolhendo novas informações, novas relações, então, tipo, aquilo que foi vivido vai sendo soterrado por outras experiências. E a gente não percebe, mas ainda tá lá, aquele nó, aquele atrelamento. E como que ele vem? Ele vem geralmente em pensamentos, em mensagens do inconsciente, em sonhos. E se você pegar a perspectiva de fragmentos de consciência, que eu falei em outro vídeo aqui no canal, procura na minha lista de vídeos que você vai ver, tá lá vidas passadas, é provável que partes suas, ou seja, um fragmento de consciência seu, que está sustentando esse vínculo porque ele não aceitou. E ele, em concordância com você, não aceitou algum aspecto daquele término, né? Vamos supor aqui um término de relacionamento. Existe um caso muito comum que aparece nos atendimentos de captação, quando a pessoa está falando de desatrelamento com um ex, né, ex-marido, ex-namorado, são partes da pessoa que em outra vida, outro contexto, tiveram uma outra relação com essa pessoa e ainda estão fixadas. É quase como se o eu consciente tem consciência das mudanças que ela precisa fazer, o quanto afastar dessa pessoa é importante, mas uma parte do inconsciente dela, uma memória de outra vida, fica fixada. Então é uma âncora que impede esse movimento, que é um atrelamento, que com a captação a gente consegue sintonizar essa bendita parte teimosa, atualizá-la, renová-la e soltar isso no sutil, né? Aqui os atrelamentos, eles se manifestam muito mais de uma forma sutil e inconsciente. E esse que é o grande problema, porque essa conexão, em alguma medida, está sugando a sua energia. Todo atrelamento, toda situação que você não resolveu de uma forma bacana, que você ou fica brigando, vira e mexe mentalmente com a pessoa, ou ficou algum arrependimento por parte de alguém, alguém não soube fechar essa janela interna, né? Ou ficou alguma raiva, alguma decepção. Tudo isso que não foi bem resolvido, você gasta energia vital. E essa energia vital falta em algum lugar. Não tem erro. Você tem uma quantidade de energia para executar as suas coisas. 2 mais 2 é 4. Se falta num lugar, vai se está indo para algum lugar, vai faltar em outro lugar. Isso não tem como fugir. Então, é um ralo energético que está se fazendo aí. É um lugar que está escoando a sua energia. E como que ela escoa? Em pensamentos, nessa parte do inconsciente que você está sustentando. E muitas vezes esses atrelamentos, eles demoram para se soltar. Porque, como eu falei, a gente, nas relações, a gente não sabe finalizar as relações de uma forma mais consciente, mais justa. A gente projeta muitas das nossas dores e fixa muito nas dores, né? As mágoas que a gente fica de outra pessoa, né? As tristezas, as revoltas, as não aceitações que a gente fica do que aconteceu, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de encarar a realidade como ela é. E tá tudo bem. A gente está aqui justamente para aprender a fazer isso. E querendo ou não, por mais que essas experiências elas sejam doloridas, elas são parte do processo, porque elas deflagram aquilo que você não sabe resolver. Ou seja, você tem uma tendência a terminar magoado as relações com a pessoa, é sempre você que sai se sentindo injustiçada, que sai se sentindo magoada, ou você sempre magoa as outras pessoas. Aqui a gente começa a ver também se você está repetindo padrões, né? Se você sempre tende a terminar as relações de uma forma desagradável, desarmoniosa, né? Tudo isso é material terapêutico. E por que que é importante? Justamente porque isso consome sua energia. Todo ciclo aberto. E aqui ciclos, gente, pode ser também em relação não só a pessoas, mas com projetos. Projetos e ambientes que você não sabe se desvencilhar. Ó, aquele lugar que você está indo por formalidade, é um atrelamento, tem coisas suas que estão presas ali naquele lugar, aspectos seus que te prendem àquele lugar. Aquele projeto que você entrou porque no começo você estava muito empolgado, mas não faz mais sentido para você e você não consegue sair e acaba prejudicando não só você, porque daí seu tempo se vai no tempo que é cobrado para executar aquele projeto, né? Vamos supor que você resolveu abrir uma parceria com alguém de negócios ali. Mas você vai tomando outros rumos e não consegue, por medo de desagradar a pessoa, de parecer desonesto, falar um não para a pessoa e dar esse desquite. Mas você vai levando pelas coxas aquela parceria, aquele momento ali, então você vai se prejudicando e prejudicando a pessoa também.
Olha quantas complicações que vêm de tudo isso, né. Então, começa a fazer esse trabalho de reflexão aqui, né. O convite desse vídeo é justamente isso. Quais portas você ainda deixou abertas? Quais portas você pode fechar um pouco mais? Será que é fácil fechar essas portas sozinho? Será que é você que não quer largar o osso daquela discussão que ficou engasgada na sua garganta, porque você não conseguiu falar o que queria falar na época, mas agora você não tem coragem de realmente dizer o que precisa dizer? Então, são várias questões com muita profundidade, muitas camadas, mas que vale a pena reflexão. Vale a pena e, se possível, realizar movimentos para fechar isso, faça. Seja cortar uma relação que já não está mais fluindo, né? Mas também tenha um pouco de atenção, tá? Porque a gente pode cair no oposto também, que é não querer vínculos, a gente não estabelecer vínculos. E vínculos são necessários, convivência humana são necessárias. A gente tem que entender com mais profundidade também quando encerrar um ciclo, né? Porque a gente pode estar desprezando uma oportunidade de aprendizado. Às vezes a gente pode investir um pouco mais de força para transcender os pontos que estão sendo difíceis ali num vínculo, né? Mas, como eu disse, tudo requer uma análise mais profunda e cada caso sempre é um caso. Por hoje é isso. Muito obrigado por estar aqui comigo. Um abraço e boas vibrações.